Fala, meus queridos, a coisa não tá mole não, hein? Tá complicado pro Fluminense, futebol que é bom nada. Um primeiro tempo meia boca, o Atlético Mineiro foi bem mais perigoso que o Fluminense, teve várias oportunidades, o Fábio agarrou pra caramba no primeiro tempo, fez boas defesas até no segundo tempo. Já no segundo tempo, os dois times caíram muito tecnicamente, o jogo foi pavoroso no segundo tempo. No contexto geral, acho que o Atlético Mineiro teve muito mais oportunidade, foi muito mais perigoso, incisivo e teve bem mais chances de aumentar o placar e sair vitorioso desse jogo em Volta Redonda. O Fluminense deixou de fazer 2 pontos jogando em casa, o mando de campo é do Fluminense, não jogou no Maracanã, jogou em Volta Redonda, mas o mando é do Fluminense. Deixou de fazer 2 pontos, o Palmeiras perdeu para o Bahia jogando em casa, o Fluminense poderia ter encostado aí no vice-líder, uma pena. E a preocupação com o Fluminense continua, irmão. O Fluminense não consegue encontrar o seu melhor jogo, improvisações, erros nas substituições, um treinador estressado na beirada do campo. Agora não é só ele, é o auxiliar também. Eduardo Barros também está dando chilique na beirada do campo. E os caras que eram para dar tranquilidade para os jogadores não dão. É incrível, né? E o Eduardo Barros vai comandar a equipe no jogo contra o Bahia. Tivemos o André suspenso, com o 3º cartão amarelo, não pega o Bahia, pelo menos vai dar uma descansada para o jogo contra o Sport Cristal, que é o mais importante. O Fernando Diniz também vai descansar a cabeça, espero que o Fernando Diniz procure um psicólogo, alguém para orientá-lo. Cara, o Fluminense não está encontrando bom futebol, não consegue jogar o futebol que ele quer que o Fluminense jogue, já há muito tempo, e está levando esse nervosinho para a beirada do campo. Isso é preocupante. Está estressado por causa disso. Na minha opinião, para você ver como o Atlético Mineiro foi superior, em grande parte da partida, o Fábio fez uma grande defesa aos 9 minutos no chute do Paulinho. Ele catou 3 chutes do Paulinho, mas chute difícil, tá? Tem uma paulada que o Paulinho deu na gaveta e foi lá buscou. Ele, aos 23, fez uma defesa também importante do chute do Hulk. Aos 2 também teve uma defesa do Pavon. O chute do Pavon bateu e o Fábio defendeu logo com 2 minutos de jogo do segundo tempo. Depois o Paulinho de novo aos 6 minutos. O Mariano aos 18 minutos do segundo tempo. O cara abriu na diagonal, o Mariano chegou e pô, mandou. Fábio defendeu. Na minha opinião, um destaque da TV e de quem assistiu o jogo. Quem tem olho e viu, Fábio foi o destaque da partida. Mas só não saiu derrotado dessa partida porque a gente tem um baita goleiro debaixo da trave. Samuel Xavier, na minha humilde opinião, Samuel Xavier só fez o gol. Foi um belíssimo gol. Só fez o gol. O jogo acabou 1-1, graças ao Samuel Xavier. Beleza, mas recebeu a bola de fora da área, chutou, fez um golaço. Parabéns para ele, dá uma medalha para ele. Show, mas apoiou? Não apoiou. Foi opção pelo lado direito? Não foi opção pelo lado direito. Deixou espaço defensivos pelo lado direito, em que o tal do Paulinho desfrutou a liberdade ali pela ponta esquerda. Muito mal na marcação o nosso querido Samuel Xavier. Nino fez um jogo complicado para ele, né? Não é mole. O Hulk de pivô, o Pavon pelo lado direito e o Paulinho pelo lado esquerdo. Muita velocidade, intensidade, toques rápidos da equipe do Atlético Mineiro, chegando fácil na área. E o Nino se virando ali mais do que charuto na boca de bêbado. E não só o Nino, o David Braz também. A dupla de zaga, na minha opinião, fez até um bom jogo. Devido a liberdade dada aos atacantes do Atlético Mineiro. Acho que os volantes ali, o meio de campo do Fluminense fica muito exposto, principalmente com 3 jogadores apenas no meio de campo. O Fernando Diniz tentou consertar isso com a entrada do Pirani, colocar mais um homem ali no meio de campo, mas estava muito espaçado, muito aberto, e o Atlético chegava com facilidade. E isso a dupla de zaga sofre. E sem falar dos laterais, o Guga marca mal, e o Samuel Xavier também marcou muito mal. Mesmo assim, o David Braz fez um bom jogo, deu chapéu no Hulk. David Braz deu um chapéu no incrível Hulk. Foi isso aí que eu acabei de falar. E o Nino se virou ali, um baita de um zagueiro, capitão da equipe. Fez um bom jogo. Os dois do Fluminense. Mesmo com todas as dificuldades, mesmo com esse trio de ataque poderoso aí do Atlético Mineiro, eles conseguiram evitar o pior, junto com o goleiro Fábio. Guga, mal na marcação, aos 34 minutos fez um gol contra, cruzamento, bateu fez até um gol bonito, um gol de coxa, incrível, atuação, não tem culpa, o cara é lateral direito, tem o treinador, tem o esquerdinha, tem o Jefté,
Aí pega o cara, ó, cara, quebra o galho ali na lateral esquerda, ele vai falar que não, ele quer jogar. Mas não vai apresentar o bom futebol. Fez gol contra e se perdeu. O torcedor do Atlético Mineiro gritando o nome dele, o torcedor do Fluminense reclamando, o torcedor xingando ele na beirada do campo. O Eduardo Barros, auxiliar do Fernando Diniz, dando chilique com o torcedor que tá na bancada. Cara, que bancada é dele? O campo é seu. Porra, tá batendo boca com o torcedor diz na bancada, cheio de cerveja? Ou não? Pelo amor de Deus. Então o Guga se perdeu, depois que esse gol que ele fez contra, aí que ele se perdeu, já não é um bom jogador na direita, ainda mais improvisado na esquerda. Aí no segundo tempo ele ainda se machuca, toma uma joelhada. Para piorar, o Fernando Diniz bota o garoto da base improvisado na lateral esquerda. Porque o Fernando Diniz, não sei porquê, tendo o Marcelo como dúvida, com gasto interite, resolveu, eu não vou levar o esquerdinha não. Se precisar de um lateral esquerdo, bota o menino da base lá, sei lá, eu boto o roupeiro na lateral esquerda, ou alguém, qualquer um serve para jogar na lateral esquerda do Fluminense. Tem eu, com essa barriga que eu tenho. André jogou bem, marcou, lutou, correu, fez aquela... Parecia que não tinha nem jogado pela seleção brasileira no dia anterior. Fez um bom jogo, mas se perdeu ali no finalzinho, discutindo, batendo boca com o Arana, uma dividida forte, acabou recebendo o terceiro cartão amarelo, tá fora do próximo jogo, pelo menos vai descansar. Bota o André para descansar, porque ele faz uma falta tremenda. Foi o melhor jogador do meio de campo do Fluminense. O Lima, aquele lutador, né? Aparece em todos os setores do campo, ajuda na marcação, jogando muito também ali pelo lado esquerdo, junto do Keno. Eu acho que o Lima poderia muito bem abrir um pouquinho mais para a direita, para participar um pouquinho lá do outro lado, já que o Fluminense sentiu uma falta terrível do Arias. O Arias faz uma falta tremenda para o Fluminense em termos ofensivos, que o Lelê não conseguiu substituir. O Lelê afunilou muito, puxou muito por dentro e deixou praticamente do lado direito abandonado. E o Lima fica ali se movimentando, participa do jogo, toca ali, toca acolá. Não teve aquele chute de fora da área do Lima, aquele perigo que ele leva na entrada da área. Pelo menos correu bastante, se esforçou bastante no meio de campo, mas nada que fosse proveitoso. E o Ganso é outro, um sumido. É muito pouco pro cara responsável pela armação do jogo. O cara dá um ou dois toques bonitos, enfiadas ali. Fiz a minha parte, parece isso. Ó, cheguei aqui, dei um tapinha de nojo, tapinha bonito, uma enfiada, pronto, fiz meu jogo. Daí ficar dando trotezinho durante o jogo desse escamoso, ruim de jogar, cheio de gente em cima, marcação alta, e o camarada praticamente sumido no meio de campo quando é para aparecer. Não gostei da atuação do Ganso, não. O Keno fez até um primeiro tempo legal, de movimentação, jogada individual, procurou o jogo. O Fluminense pelo menos atuava pelo lado dele, já que o lado direito estava esquecido pela ausência do Arias. Pelo menos o Keno foi utilizado no lado esquerdo. No segundo tempo sumiu o Keno, né? Saiu aos 24 minutos para a entrada do Pirani. Não entendi nada, saiu o Keno. Ah, tá. Esse tirou o Keno aberto da ponta esquerda, que estava cansado, morto, com farofa, e colocou mais um homem no meio de campo. Aí se foi isso, beleza. O Cano deu um chute aos 8 minutos que o Everson pegou, um chute surpresa. Deu um outro chute aos 41 minutos do primeiro tempo. Depois no segundo tempo ele deu um outro chute aos 8 para fora. E saiu aos 43 para a entrada do JK. Pelo menos o Cano tentou. A bola vinha, ele ia chutando, um chuta-chuta. Uma hora certa. É artilheiro, mas se esforçou bastante. Ficou ali entre os dois zagueiros da equipe do Atlético. São fortes, altos e firmes. Aí encontrou a dificuldade, teve que sair da área, buscar mais o jogo aqui atrás, enquanto o Lelê ficava enfiado entre os zagueiros. Ele ficou muito ali no tumulto dos zagueiros. Ele deveria abrir um pouquinho mais pelo lado do campo. Ele tinha hora, principalmente no primeiro tempo, porque o segundo tempo nem conta, de tão ruim. Parecia que o Lelê e o Cano estavam ocupando o mesmo espaço do campo, fiado ali entre os dois zagueiros. Aí atrapalha. E o Lelê também não dá continuidade a nenhuma jogada, né? É incrível como o Lelê tá mal. Ele saiu aos 24 para a entrada do Martinelli. Eita, Diniz, que alteração é essa? O cara tira o Lelê para colocar o Martinelli aos 24 minutos. Vamos lá. Aí entrou o Pirani, né? Entrou o Pirani aos 24 no lugar do Keno, para botar mais um homem ali no meio de campo, para aumentar a força ofensiva do Fluminense. Deu um chute aos 36 minutos e só. Aí o Martinelli
entrou aos 24 no lugar do Lelê, só para aquela jogadinha do Martinelli, correr ali, rouba a bola aqui, toca a bola lá, aquela água com salsicha do Martinelli. Felipe Andrade, coitado, graças a Deus o moleque não se queimou, meu pai. Muito obrigado pelo Felipe Andrade ter dado um vacilo, um mole lá, porque pegou o moleque para botar a garotada numa furada. O Fernando Diniz tem um talento. Ele não leva nenhum lateral esquerdo. Aí quando precisa de um lateral esquerdo, porque não tem nenhum, porque o Marcelo misteriosamente tem uma gastroenterite, mas postaram a foto da camisa dele 40 minutos antes do jogo. Como é que tu posta a camisa do jogador? Se você posta a camisa do jogador 40 minutos antes do jogo nas redes sociais, é porque o jogador vai participar da partida. Depois ele não entra. Aí você improvisa na lateral esquerda, depois você vai e improvisa o garoto na lateral esquerda, não leva nenhum da base. Vocês entenderam. Tô cansado já. Felipe Andrade saiu aos 25 minutos do tal do Guga. Sentiu uma dor no joelho, uma pancada, e entrou o garoto improvisado na lateral. O JK entrou aos 46 no lugar do Cano. 43 minutos, jogo daquele. Vai fazer o que o JK? Entrando aos 43 minutos do segundo tempo. E os descontos, os acréscimos não serviram para nada. Teve treta do André com o Arana, cartão amarelo pro André, suspenso. Teve escândalo, deu um chilique o Fernando Diniz na beirada do campo, enlouquecido na beirada. O cara é psicólogo, deve dar um showzinho daquele, recebeu o terceiro cartão amarelo. Aí, incansável, buscou o cartão vermelho para não trabalhar contra o Bahia. Fernando Diniz expulso. Não leva os garotos da base para o banco de reserva, improvisa um monte de lateral ruim e faz substituições. O Fluminense não joga futebol há muito tempo e isso está deixando ele enlouquecido. E por tabela, a torcida do Fluminense também. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, dá essa moral pra gente aí, por favor. Flui!